Meus queridos amigos, que a paz e a alegria seja constante em nossa vida, buscando no Evangelho de Jesus todo o amparo que tanto necessitamos e as orientações seguras para vencer a nossa caminhada na atual reencarnação. Convidamos a todos a elevar o seu pensamento, buscando na natureza esses recursos divinos, para que a mensagem do Evangelho possa penetrar na sua casa mental. Nós hoje estamos dando continuidade ao capítulo 4, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Nós hoje vamos ler o item 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida da Terra. Como toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plano na atmosfera, sem qualquer outro esforço, além do da vontade, conforme se representa os anjos, ou como os antigos imaginavam os manês dos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostra a seus amigos, tais quais estes os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevado. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelo sofrimento e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, e a vida proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma já não tendo a constrangi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que o coloca em estado quase permanente de emancipação, lhe consente a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferente entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento. Esse desejo, porém, uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana
se acham engrandecidos e purificados. Desconhece-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternal prende uns aos outros, todos os homens ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme o tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Amado Jesus, querido Mestre, que nesta hora alvissareira do Evangelho, rogamos aos nossos benfeitores amigos que nos agasalhem nas vibrações de seu coração, trazendo-nos o estímulo para nosso progresso, reconhecendo as nossas limitações. Jesus, olhai por todos nós, agasalhai aqueles familiares que mais necessitam do seu amparo. Ó Mestre, dai-nos força e coragem, auxiliai-nos para vencer as nossas dores e que possamos ampliar o nosso olhar para a nossa imortalidade. Que a doce paz deste Mestre querido alcance os nossos pensamentos, estimulando-nos hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, ao ler este item do Evangelho, que compõe as muitas moradas da casa do Pai, nós percebemos que dentro de nós já existe o desejo de alcançarmos esses mundos. Mas, para que isto aconteça, nós precisamos desvencilhar da pequenez dos nossos sentimentos para sentir a grandeza da esperança, da fé, que é condição inabalável para o progresso de cada um de nós. Reconhecer o valor do bem e da caridade como mecanismo de nosso aprimoramento moral, de nossa evolução. E nos mundos que chegaram a um grau superior às condições da vida moral e material, são muitíssimas diversas da vida na Terra. Nós reconhecemos que para alcançarmos esses mundos, nós teremos que ainda passar pelo mundo de regeneração, para que nós possamos modificar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, pois o mundo de regeneração é o mundo dos ajustes que todos nós devemos fazer em relação ao bem e ao mal, deixando para trás a força do mal e vivenciando progressivamente as leis de Deus, a lei do amor, a lei da caridade, sentindo que nesse processo de evolução nós vamos depurando os nossos sentimentos, modificando as nossas ambições, trocando-as pela fraternidade. E nesses mundos, tanto de regeneração como para mundo superior, nós temos que alcançar um nível de moralidade que nos eleva, que nos torna verdadeiramente fraternos. E com esta mudança que vai ocorrendo dentro de nós, no nosso contexto íntimo do pensamento, do sentimento, nós percebemos que a força da matéria vai extenuando dia a dia. As nossas doenças vão modificando. E quanto mais apurados são os nossos sentidos, mais estamos sendo preparados para ampliar
as percepções do mundo dos espíritos, convidados a olhar para dentro de nós, perceberemos que nós não somos só corpo e que este mundo, ainda que predomina a matéria grosseira, nós vamos libertando de tudo isso para sentirmos a leveza do nosso corpo, porque nós ainda não estaremos mais presos às questões do mundo. E nesses mundos que nós estamos retratando, no mundo que chegou a um grau de elevação superior à da Terra, nós vamos ver que não há o cansaço que nós temos, porque nós não seremos escravos da matéria mais, nem das nossas ilusões, como também de nossas paixões. O caminhar será muito mais suave, deslizando na superfície de uma atmosfera, é que nós vamos ver quanto nós poderemos fazer em prol de todos aqueles que estão junto de nós. Nossa vontade alavancará esse progresso e guardaremos na nossa intimidade espiritual as noites sombrias de dor de um mundo de provas e expiação. Nós trazemos conosco os traços apenas do passado de nossas migrações, lembrando-lhes que a memória é esse reservatório de todas as nossas construções, de nossas conquistas, de nossos acertos, como também de nossos desacertos. Mas a cada reencarnação lançamos luz sobre elas, e as nossas lutas, como as nossas renúncias, são convites incansáveis para que nós possamos iluminar a nossa casa mental, irradiando uma luz divina que modifica as nossas impressões inferiores e as nossas impressões interiores, nos diz Kardec. Nós vamos ver que no lugar do abatimento que tantas vezes trazemos, dos semblantes cansados, das dores que carregamos, dos sofrimentos pelas decepções, das paixões que ainda nos trazem tanta dor, nós percebemos o valor da inteligência, para que ela possa trazer para nós outras conquistas. E nós veremos que neste mundo, ou nestes mundos, que aspiramos nele viver, pelo esforço de cada dia e pelo aprimoramento moral que as reencarnações sucessivas nos oferecem, nós vamos ver que nós chegaremos até eles isentos de todas as angústias, de todos os medos, de todas as ansiedades, porque nós guardaremos apenas a lembrança da terra, e nós vamos ver que nesses mundos não há a dor da velhice, porque a longevidade tem proporções diferentes com o grau de adiantamento dos mundos. Já estamos vendo isso hoje na Terra. Há 50, 60, 80 anos atrás, uma pessoa de 40 anos já era uma pessoa velha. E hoje nós olhamos a longevidade do espírito na altivez do esforço do trabalho. Com 90 anos, há vitalidade. Com 90 anos, há desejo de evolução. Então,
nós vamos ver que a morte, de modo algum, vai acarretar os horrores da decomposição, porque não existe mais esse pavor. E se nós temos uma longevidade maior, também nós vamos perceber que a infância diminui, porque o espírito não precisará desse tempo da infância para avançar, ajustando o espírito ao corpo, mesmo para o desenvolvimento da condição perispiritual junto ao corpo físico. E nós percebemos então que viver num mundo sem provas e expiação não vai haver miséria, porque se não há expiação, não pode haver miséria. E o Evangelho nos diz que nesses mundos venturosos, as relações serão sempre amistosas entre todos os povos. O que isso inspira para nós nesta hora? Que desejo é o nosso de viver numa condição desta, mas isso não é impossível. Quando não teremos as guerras, e nós não teremos mais a escravidão e nem os preconceitos. Toda autoridade merecerá o respeito pela dignidade que lhe é conferida. E nós vamos ver que nenhum de nós queremos ser maior ou mais que o outro, porque acima de cada um de nós existem outros que estão também se aperfeiçoando. Nesses mundos, todos os sentimentos elevados vai demonstrar a nossa natureza, a natureza espiritual, e vai nos mostrar que aqueles mesquinhos ciúmes, a inveja, orgulho, não nos pertence mais. E um laço de amor e de fraternidade vai nos unir. E aí Kardec nos mostra, numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Esforcemos, irmãos, para que a gente possa caminhar em direção a essa regeneração. E mesmo sabendo que a evolução não dá saltos, mas nós temos dentro de nós força, a força que rege a nossa vontade. Os mundos felizes não são os orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá o mesmo direito e as mesmas facilidades para chegar em tais mundos. Lembremos das nossas sublimes oportunidades e que cada um possa refletir. Que oportunidade tem sido esta existência para você? Como você tem aproveitado esta oportunidade? Ou ainda desperdiça a oportunidade? De que forma temos aproveitado o tempo que o Senhor tem nos concedido? E nem sempre sentimos que este tempo devia ser alimentado pela progressividade da esperança, buscando na caridade todo o bem que deve construir nos nossos corações, no nosso pensamento, o valor de servir. Por isso, meus queridos irmãos, não percamos a esperança. Nós que já conhecemos Jesus, já conhecemos o caminho, a verdade e a vida, e nós sabemos que só pelas nossas lutas, por nossas renúncias, pelo nosso amor ao próximo, é que chegaremos a alcançar esses mundos melhores, mais felizes. E assim, agradecendo a Jesus por bebermos esse cálice que a doutrina espírita nos oferece, transformando os nossos sentimentos
a nossa moral, para que possamos compreender a vida, a reencarnação, como um processo de educação, uma oportunidade de melhorarmos. E que isso não fique dentro de nós apenas numa filosofia, mas que possamos contextualizar todos os ensinamentos no dia a dia de nossa existência. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, e que as vibrações carinhosas e amigas dos benfeitores cheguem até nós, por meio do passe, alimentando-nos de força e de coragem, trazendo do mundo espiritual as energias que revitalizam o nosso corpo perispiritual, os nossos sentimentos e a nossa maneira de criar e pensar. Que a água seja fluidificada, esse elemento divino mais puro e mais simples que a natureza nos oferece, mas se torna grandioso elemento curador para todos nós, quando a fé lança junto aos benfeitores amigos os fluidos que tanto necessitamos para a nossa melhoria espiritual. Que Deus nos abençoe e que a paz augusta de nosso Mestre Jesus nos agasalhe nos seus braços. E nesta manhã de luz e de esperança, nós pedimos ao nosso querido professor Eurípides que leve as vibrações carinhosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, e que a doce paz esteja no coração de todos, que assim seja.